Fala, bolas de fogo! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Chegamos para mais um vídeo aqui do nosso canal do Bola de Fogo. Hoje vamos falar sobre o quê? Bora que só bora, é isso aí, ó. Vunespona mais uma vez, prova TJ São Paulo. A segunda parte, né? Se você porventura chegou aqui esbarrando nessa segunda parte, saiba que já resolvemos a primeira parte dessa prova, das questões de 1 a 11. Não fiz meio a meio porque tinha um texto antes da questão número 12. Beleza? Então, bora que só bora, vamos pra cima, porque aqui, ó, não temos tempo a perder. Vamos lá! Vamos começando aqui. Começamos exatamente com o texto da Folha de São Paulo, mais uma vez, para variar só um pouquinho, né? A gente já tá bem acostumado. Vamos lá. Em uma noite, o Coldplay deu início a... Em uma noite de chuva, perdão, o Coldplay deu início à maratona de 11 shows que fará no Brasil, com uma apresentação exuberante em São Paulo nessa sexta-feira. A banda preencheu o estádio do Morumbi, não só de música, mas também com feixes de luz, que legal, cores, fogos de artifício e muita gritaria. Foi aquele famoso show não sei se vocês viram, o famoso show das pulseirinhas, né? Assim, foi um show, um baita de um show, foi um espetáculo, né? Mais do que um show. A turnê Music of the Paris Tour, que celebra o último disco da banda, resgata também seus maiores hits e músicas favoritas dos fãs. Após cerca de 15 minutos de atraso, os músicos subiram ao palco com High Power. E a plateia assistiu sob uma chuva de fitas coloridas e bolas gigantes. É uma introdução apoteótica. Que coisa maravilhosa. A grande surpresa do show foi a presença de Seu Jorge no palco com o Coldplay. O brasileiro cantou sozinho o clássico do samba, Amiga da Minha Mulher, enquanto Chris Martin e os outros integrantes tocavam os instrumentos. Que coisa maravilhosa. Então, é um texto bastante direto, né? Um texto bastante noticioso, ainda que a gente tenha ali, vez ou outra ali, digamos, uma colocaçãozinha de uma pitada de opinião, né? Quando a gente pensa, por exemplo, quando ele fala sobre a ideia, né, de uma apresentação exuberante, né? Aí no final ele fala apoteótica, então a gente tem ali também certa construção de um pouco de opinião, mas uma opinião bem sutil. Beleza? Bora que só bora? Então, vamos lá para a primeira questãozinha a respeito desse texto. Vamos ver. Nossa primeira questão é a seguinte: em conformidade com a norma padrão de pontuação e com os aspectos de coesão, o título adequado ao texto, certo? Então, o título adequado ao texto é, vamos ver, em show que abre maratona no Brasil, debaixo de chuva, Coldplay recebe Seu Jorge. Na verdade, faria até um certo sentido, mas em show que abre maratona no Brasil, debaixo de chuva, fica parecendo que o show é que é embaixo de chuva, não a maratona, né? Temos essa vírgula aqui como uma vírgula incorreta, porque está separando, essa é uma vírgula chamada de vírgula proibitiva, porque separa o verbo do seu complemento, que é Seu Jorge. Beleza? Então, essa vírgula, ela não pode acontecer de maneira nenhuma. Debaixo de chuva, beleza? Coldplay recebe Seu Jorge em show que abre maratona no Brasil. Perfeito, né? Esta resposta, ela nos serve bastante bem. Letra B de quê? Letra B de bola de fogo, letra B de boletos. Temos muitos nessa vida, né? Então, letra B de bola de fogo. Ali a vírgula tá perfeitinha, é considerada uma vírgula obrigatória, né? É uma vírgula obrigues, nesse caso aqui, e aí ficou feliz, né? Então aqui vamos ver o que tem errado nas outras alternativas que nos sobram, ó. Coldplay recebe, aí tem uma vírgula separando quem, ó? Tem uma vírgula separando sujeito de predicado, beleza? Então, tem aqui uma vírgula proibitiva também, então aqui é uma vírgula proíbes, que faz o quê? Separa sujeito de predicado, certo? Então aqui, ó, a gente vai ter exatamente essa separação do sujeito do verbo, né, do predicado. Então não se separa por vírgula sujeito de predicado, certo? Aí o que a gente pode pensar além disso?
No Brasil, debaixo de chuva. No Brasil, debaixo de chuva fica estranho, aqui a gente precisaria de uma vírgula, né? No Brasil, debaixo de chuva, Coldplay, que abre maratona em show, Seu Jorge. Isso aqui nem fez sentido, né? Nem só a pontuação, mas o sentido dessa frase faz o menor. Não tem, né? Na verdade, o sentido é inexistente completamente, beleza? Debaixo de chuva, Seu Jorge em show no Brasil, que abre maratona, recebe Coldplay. Não faz sentido nenhum. Seria Seu Jorge em show que abre maratona no Brasil, recebe Coldplay, mas não faz sentido porque é o contrário, né? É o Coldplay que recebe o Seu Jorge, não o Seu Jorge que recebe o Coldplay. Beleza? Então, pegamos visão, entendemos, tranquilo. Esse tipo de questão tem se tornado cada vez mais corriqueira, tá? A gente tem encontrado com muita frequência esse tipo de questão na VUNESP, de você achar qual é o título que faz sentido para um determinado texto. Fechou? Então, bora para a próxima questão. Vamos lá. Próxima questãozinha, o que nós temos? Vamos dar uma olhada. Temos na passagem, então, ó, na passagem do quê? Vamos ver. Na passagem do primeiro parágrafo, a banda preencheu o estádio do Morumbi não só de música, mas também com feixes de luz, cores, fogos de artifício e muita gritaria. A relação de sentido entre as orações é a mesma que se estabelece em... Então, ó, a banda preencheu o estádio do Morumbi, não só de música, mas também. Então, aqui a gente tem uma construção que é reconhecidamente uma construção de adição. Então, a primeira coisa que a gente precisa ver é achar qual é a relação próxima a ela, né? Então, nesse caso, temos uma adição. Wagner, mas e esse mas? O mas, quando vem acompanhado do também, ele deixa de ter uma noção de, como eu posso dizer? Deixa de ter uma noção de contrariedade, né? De adversidade, passa a ser uma noção aditiva. Beleza? Pegou visão? Se eu bebo água, você bebe água. E aqui em Brasília tá seco pra caramba, bebe água aí. Vamos lá. Peraí que eu joguei o errado. Durante a reunião, o diretor falou tanto que terminou a apresentação afônico. Não nos serve como resposta, porque quando a gente tem esse intensificador tanto e abre a outra oração um que, a gente vai perceber que há uma relação de causa e consequência. Então, essa segunda oração que existe aqui, ó, ela é uma oração classificada como consecutiva e a gente está procurando uma noção que é uma noção de adição. A adição, inclusive, é coordenação, enquanto a consequência, né, as consecutivas são subordinação adverbial. Beleza? A casa era, de fato, muito agradável. Porém, o valor do aluguel, então aqui, ó, porém, o valor do aluguel era muito alto. Essa aqui é a distratora, porque esse porém tem um sentido claramente adversativo, que é uma oposição, né? É uma oposição leve? É uma oposição leve, mas mesmo assim se configura como uma oposição, não tem jeito da gente colocá-lo como resposta. Beleza? O que mais? Vamos ver. É importante chegar cedo para que não se corra o risco, então, ó, para que não se corra o risco de não ser atendido. Então, é importante chegar cedo. Com qual finalidade? Ó, esse para que, você sempre vai ficar muito atento da possibilidade dele ser uma finalidade. A gente vai perceber que é, ó, a fim de que não se corra o risco de quê? O risco de... Então, vamos ver. O risco de... Meu Deus, eu tô tentando desligar o ar-condicionado, tá, gente? Aqui, vamos ver se ele desliga aqui, porque ele tá meio maluco. O risco de ser atendido. Então, aqui eu tenho uma noção de finalidade. Sempre vale lembrar para vocês que quando você tiver um para que, e esse para que puder ser substituído, e muitas vezes pode ser, por um a fim de, neste caso aqui, quando essa possibilidade existir, a gente está diante do que a gente chama de finalidade. Fechou? Então, a gente pega ali uma finalidade. Tranquilo? Vamos ver o que mais. Vamos ver, ó. Opa, eu nem respondi o resto, né? Todos já estavam no aeroporto e esperavam ansiosos a chegada dos amigos. Ó, esse ezinho aqui, ó,
é a nossa resposta, né? Porque lá em cima não é adição, o E normalmente também é aditivo. Então você tem, ó, todos já esperavam no aeroporto, primeira ideia, e a essa ideia eu só somo uma outra, eu não estabeleço uma relação mais profunda de significado. São ações que estão se sucedendo, são ações que se complementam, vamos dizer, no sentido de adicionar uma informação a outra informação que veio anteriormente, beleza? Os documentos foram devidamente organizados conforme instruiu o chefe. Então, esse conforme aqui apresenta uma noção, como a gente já sabe, de conformidade, né? É uma concordância, vamos dizer, com uma informação anterior, com a informação anterior. Ela acontece sustentada, vamos dizer, por uma outra. Então, realmente, a resposta é a letra D de domingo, quero te encontrar e desabafar todo o meu sofrer. Beleza? Pegou a visão aqui junto comigo? Conseguiu entender? Massa, chapchurou? Então, bora para a próxima questão. Próxima questãozinha. Aqui agora é assim, gente. Vamos lá. A concordância verbal e a concordância nominal atendem à norma padrão em. Então, a gente vai trabalhar agora com os dois tipos de concordância. Ele separou aqui dando nomes, né? Mas, ó, concordância verbal e concordância nominelvis, a gente vai precisar dos dois. Vai estar segundo a tia Norma, a culta, né? Então, segundo a norma padrão, ou seja, segundo tia Norma, quem é a tia Norma? Aquela criatura chamada de a culta, certo? Pegou? Então, vamos lá. Foi 15 minutos, então veja só, foi 15 minutos de atraso, não dá. Ainda que seja um verbo impessoal, o verbo ser, quando estiver no sentido de tempo, ele faz relação de concordância com o numeral, tá? Mesmo que a gente vai dizer assim, ah, Wagner, mas não tem sujeito. Não tem, mas ele faz essa relação de concordância. Isso é típico do verbo ser, ok? Então aqui nesse caso nós teríamos o quê, ó? Foram, esse é o primeiro erro, então a gente já sabe que essa não nos serve como resposta, né? Opa, peraí que de vez em quando vai que tá ficando meio maluco, hein? Foram 15 minutos de atraso até os músicos subirem ao palco, beleza. Onde se resgatou os maiores hits. Então, aqui também não serve, ó, porque onde se resgatou, né, os hits foram resgatados, então seria onde se resgataram os maiores hits, certo? Da banda e as músicas preferidas dos fãs entusiasmados com o show. Perfeito até aqui agora, beleza? No Brasil, haverão... Oh, meu Deus, essa aqui é uma coisa que você não pode errar nunca mais, porque o verbo haver está no sentido de existir, de acontecer, né? Então, ele é considerado uma oração, ele gera uma oração sem sujeito. Então, ele sempre fica na terceira pessoa do singular. Então, ó, haverá, então no Brasil, haverá 11 shows na maratona do Coldplay, certo? Então, haverá 11 shows na maratona do Coldplay. Fechou? Pegou visão? Conseguiu entender sem problemas? Aqui junto comigo. Então, a gente vai pensar o seguinte, esta construção, ela é uma construção de quê, meus jovens? Ela é uma construção que não pode ocorrer no plural, tá? Não se esqueça de que o verbo haver, tanto no sentido de existir, quanto no sentido temporal, então, ó, existir e tempo, ele é o chamado verbo impessoal. O que significa dizer que a gente tem um verbo impessoal? O verbo impessoal é aquele verbo que não apresenta o quê? Sujeito, né? Não terá sujeito de maneira nenhuma, certo? Nossa ideia é a de que a visão com a qual a gente vai lidar é a visão de que, necessariamente, nós estamos diante de um verbo que permanece na terceira pessoa do singular em todos os casos, tá? Ele não faz concordância quando ele tiver esse significado aí, fechou? Pegou visão junto comigo aqui mesmo? Conseguiu entender de boa? Então vamos lá. E o de São Paulo deu início a ela, beleza até aqui, com uma exuberante apresentação, muito bem recebido. Ó, aqui a gente tem o primeiro problema de erro, né, de incorreção com relação à concordância nominal, porque a apresentação foi recebida, né? Não foi recebido. Fechou? Então, não nos serve como resposta mesmo. Vamos ver aqui a outra.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu estou lutando com esse ar-condicionado aqui que você deve estar ouvindo aí o pipipi popopó. Né? O que a gente tem, ó? Em uma introdução apoteótica, apresentaram-se em São Paulo Coldplay e Seu Jorge. Beleza. Aqui, núcleo 1 do sujeito, por isso que o verbo está no plural, ó, núcleo... Opa, peraí, meu filho, vem cá comigo. Núcleo 1, núcleo 2, né? Para celebrar o último disco da admirada banda que está em maratona pelo país. Perfeito. Nossa resposta é letra C de quê? Letra C de caraca, moleque, que dia, que isso. Toca um pagodinho, só para relaxar. Fechou? Pegou a visão junto comigo aqui? Então, exatamente esta é a nossa noção aqui desse texto em específico, certo? Massa. Vamos ver o que tem de errado nas demais. Eu lutando com o ar-condicionado. A plateia acompanharam. Ih, já ficou errado. Por quê? Plateia é um núcleo só e é singular, né? Então seria a plateia acompanhou. Wagner, mas aí não tem aquela possibilidade de se eu disser assim, a plateia de cachorros, por exemplo, se a gente der uma endoidada. Acompanhou, acompanharam. Aí sim. Por quê? Quando você tem um coletivo, e esse coletivo, ele se apresenta com um determinante, você pode concordar com o determinante ou com ele. Se ele aparecer sozinho, você concorda com ele somente, tá? Não tem como fugir. Acompanhou uma introdução apoteótica, pois uma chuva de fitas coloridas e bolas gigantes tinham caído. Opa, tá errado porque é chuva, né? Uma chuva tinha caído no local, deixando todos eletrizados. Nossa Senhora. Então, beleza, mas está certo. O resto ali, esses dois elementos estão errados, né? Ouvia-se os instrumentos, também fica errado, porque seria ouviam-se. Os instrumentos eram ouvidos, é voz passiva. E se é voz passiva, precisa fazer concordância, né? Sendo tocado, pelos integrantes da banda Coldplay, enquanto Seu Jorge cantava o clássico do samba, A Amiga da Minha Mulher. Beleza. Então aqui, ó, vamos ver, eram tocados, né? Tem que fazer concordância nominal, certo? Então, realmente, respostinha, letra C de caraca, moleque, que dia que é isso. Bora que só bora? Bora que só bora para a próxima. Vamos lá. Próxima questãozinha. Vamos ver que eu continuo na minha luta aqui, a minha luta eterna com esse ar-condicionado, né? Então aqui, o que a gente tem, meu Deus do céu? Vamos botar um turbo aqui, ó. Então, acho que agora começou a funcionar. Vamos ver aqui, deixa eu desligar, ligar de novo. Ligou, vamos meu filho, funciona comigo aqui, vai, vem contigo, bora curtir Bola de Fogo. Então o que a gente tá pegando? Agora foi. Então o que a gente vai ter, ó, próximo texto. Leonilda Daltro, a educadora, é considerada uma das primeiras sufragistas e precursora, lembrando que sufragista tem a ver com voto feminino, né? E precursora do feminismo no Brasil. Fundou o Partido Republicano Feminino, olha que legal. Fundou o Partido Republicano Feminino e foi, 3 jornais, caramba, né? 3 jornais e para mulheres e foi uma das criadoras da linha de tiro feminino Orsina da Fonseca, onde elas treinavam com armas de fogo. No fim do século XIX, viajou pelo Brasil divulgando ideias como a educação laica e os direitos indígenas, ou seja, uma mulher à frente do seu tempo, né? Aí o que a gente vai entender? A gente vai entender o seguinte, é um texto muito expositivo. Aí, o que vai acontecer? A gente tem um texto muito, mas muito expositivo mesmo. A gente percebe muito claramente que o objetivo desse texto é passar informações objetivas sobre uma determinada pessoa. Quase que um verbete de dicionário, né? Então, bora para a primeira questão. Vamos lá. Sabe-se que Leolinda Daltro foi precursora do feminismo no Brasil. Então, precursora é uma das primeiras, né? Ao se afirmar que ela foi uma das primeiras sufragistas, entende-se que a educadora defendia. Então aqui a gente tem um conhecimento externo, né? Para responder essa questão, nós precisamos necessariamente do que, galera? Para responder essa questão, nós precisamos de conhecimento de mundo, certo? Então, não tem jeito, vamos precisar de conhecimento de mundo. Por quê?
Porque não tem como fugir, porque você vai ter que entender o que é sufragista, beleza? Quando a gente fala sobre sufrágio universal, significa dizer votação universal, ou seja, que todas as pessoas de uma determinada sociedade tenham o direito de votar, tenham o direito de participar da escolha de seus representantes, fechou? Então, sufrágio feminino é exatamente a ideia de quê? De voto feminino, tranquilo? Então, ó, a liberdade de vestimenta das mulheres, não, mas aqui você ia ter que conhecer antes, né? A equiparação de salários entre homens e mulheres, também não. A participação das mulheres em cargos públicos, também não. E aqui tem isso, né? Quando ele fala, ó, foi precursora do feminismo, ele traz elementos que estão relacionados à luta feminista, né? Desde aquela época até os dias atuais, certo? A inserção da mulher no mercado de trabalho, também não, né? Não temos essa relação da inserção da mulher no mercado de trabalho, certo? Então, nossa resposta vai ser o quê? Letra E. Wagner, mas você não acha injusto me fazerem uma pergunta sobre uma palavra que provavelmente eu não conheço? Não, porque, na verdade, é uma palavra bastante utilizada na língua, principalmente em meio às ciências humanas, né, as relações de ciências humanas. Beleza? Pegou visão, então, segue o baile comigo. Vamos lá. Ah, meu Deus, ok, hora do pedido. Se você ainda não fez isso, deixa seu likezinho aí pra gente nesse vídeo, né? Se inscreve no canal, já se inscreve aí, já se coloca nessa vida, né? Assinala o sininho para você receber as próximas notificações, beleza? Então, é isso, pedido. Hora do pedido, agora tem até a hora do pedido. Vamos lá, próxima questãozinha, vem comigo, bora comigo. Assinale a alternativa em que a palavra onde está corretamente empregada, então, ó, corretamente empregada, conforme no trecho, foi uma das criadoras da linha de tiro feminino Orsina da Fonseca, onde elas treinavam com armas de fogo, beleza. Lembrando para vocês que a ideia é a seguinte, ó, o onde, ele só pode ter uma relação de lugar, então ele só pode fazer uma retomada de lugar, e ele vem com o em embutido, tá? Então, a casa onde ele nasceu. Então, ele nasceu na casa. A cidade onde ele nasceu na cidade, certo? Então, quando é outra construção, por exemplo, o verbo ir, aí a gente vai precisar do aonde, porque tem que se adequar à regência verbal. Pegou? Beleza, vamos ver aqui, ó. A casa onde ele mora é um refúgio dentro da cidade grande. Opa, aqui já de primeira a gente achou a nossa resposta. Wagner, mas por que essa já é a resposta? Primeiro que ela tá certa, então se ela tá certa, ela tem que ser a resposta, né? A gente vai pensar o seguinte, ó, mora a casa, ele mora na casa. Então o uso do onde é perfeito, porque é tanto um locativo, ou seja, tem uma leitura de lugar, assim como tem ali uma leitura de em. Na casa, em mais A. Fechou? Então, tem que ser essa aqui. Até agora, tudo bem com você por aqui junto comigo? Sim. Então, vamos lá, que eu tô te falando que esse ar-condicionado tá doidaço, meu Deus do céu. Não quero o timer, eu quero só aqui, ó. Eu quero subir e eu quero o quê? Tirar o modo turbo. Tira o modo turbo, tá? Beleza. O ar-condicionado tá me dando um baile hoje aqui. Onde eu me dirijo para obter mais informações turísticas? Então, olha só. Aqui, o que a gente vai entender? Quem se dirige a algum lugar, né? Então, neste caso, não serve como resposta para a gente, porque seria para onde me dirijo. Eu gosto dessa construção, tá? Ou então, aonde me dirijo, ou seja, me dirijo a algum lugar de forma específica. Fechou? Então, não tem jeito de ser. O que me encantava era saber que a cidade onde ela foi era tão distante, que a rotina dali passava longe das redes sociais. Nesse caso, qual é o problema? Ó, onde ele foi, vai a algum lugar. Então, ó, foi a algum lugar. Eu escrevi algum canto, mas algum lugar, certo? Então, seria aqui, ó, a cidade aonde ele foi. Pegou? Beleza. Não sabemos onde ele quer chegar. Quem quer chegar a algum lugar. Então, aqui seria basicamente o uso, né, aquela relação entre o uso do onde e do aonde, né? Então, aqui, ó, não sabemos aonde ele quer chegar.
beleza? Com aquelas conclusões precipitadas, beleza? Em relação a um assunto tão complexo e polêmico. A discussão daquele tema, onde não tinha muita familiaridade, aqui não serve, né? Porque eu não tinha muita familiaridade do tema. Então, a discussão daquele tema, de que eu não tinha, ou poderia ser também do qual eu não tinha muita familiaridade, trazia um pouco de preocupação naquele momento. Então, também não nos serve como respostinha, beleza? Então, bora que só bora, bora que só bora. Pegou aqui a ideia? Então, nesse caso, realmente, a resposta é letra A de amor, A de Aninha, né, como você já está acostumado. Mas por quê? Porque o onde tem essa particularidade, beleza? Ele tem essa visão particular ali. Pegou visão, então segue para o próximo comigo. Questãozinha, próxima questão. Vem junto com o tio Bola de Fogo. Vamos lá, ó. Questão 17ª. Vamos ver aqui o que nós temos. Na frase final do texto, no fim do século XIX, viajou pelo Brasil divulgando ideias como a educação laica e os direitos indígenas, reescrevendo-se o trecho destacado, que é a oração reduzida em gerúndio. Então, se desenvolvermos essa oração e mantendo-se o sentido de finalidade, ele já está te dizendo qual é o sentido que ele quer. Então, ele quer o sentido de finalidade, certo? Então, a gente vai ter o seguinte, ó. Se é o sentido de finalidade, esse divulgando aqui, ó, vai ter que ser construído da seguinte forma, ó. Para que ou a fim de. Opa, peraí que é separado, perdão. Então, ou é um para que, ou é um a fim de, certo? Então, para ou para que. Também pode ser só o para se a gente mantiver, como ele manteve aqui, a relação de redução, ó. Embora divulgasse ideias, vou começar de baixo para cima, você já imagina o que acontece. O que vai rolar aqui, ó? Já vou deixar todas elas marcadas, ó. Embora, caso, já que, e divulgava e para divulgar. Então, beleza. Por que essa aqui está errada? Porque o embora vai sempre apresentar uma noção de quê? De concessão. Então, aqui é uma concessiva e não uma final. Beleza. O caso, ó, caso divulgasse as ideias, gera uma hipótese, né? Ou uma construção de condição. A gente chama isso aqui de condicional, mesmo quando ela apresenta uma noção hipotética, tá? Já que é uma explicação, o já que aqui é uma explicação, e se é uma explicação, não funciona pra gente, né? O e não faz o menor sentido trazer uma noção, uma leitura de finalidade, porque a leitura principal dele é de quê? De adição, né? Então, realmente, a única resposta que nos sobra é letra A. A de quê? A de amor, A de Aninha. Então, respostinha letra A. Fechou? Pegou visão até aqui sem problemas? Conseguindo entender? Vocês estão vendo que, como sempre, prova da VUNESP, aquela prova mais textual, poucas cobranças relacionadas à tia norma culta, salvo nesses processos de reescrita ou nesses processos de substituição. Tranquileira mesmo? Pegou visão junto comigo? O que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, estou achando que esse vídeo vai ficar do tamanho de um bonde, né? Então, faltávamos ali 13 questões, dividi em 2. Então, essa é a parte 2, a gente depois vai fazer a parte 3, não se preocupe, tá? Então, a gente vai fazer a parte 3, a gente vem aqui para resolver, são todas as questões relacionadas ao mesmo texto, para esse vídeo não ficar longo demais e você conseguir encaixá-lo aí no seu andamento, vamos dizer assim, beleza? Pegou essa visão sem problema mesmo junto comigo, então é um textinho mais longo, a gente demoraria um pouquinho mais, então já vou aqui terminando junto com vocês. Te agradeço imensamente pela sua presença, já te peço que você se inscreva aqui no canal, se você ainda não se inscreveu aqui no Bola de Fogo, para Bola de Fogo, se inscreve. Se você não me segue ainda lá no Instagram, eis a sua oportunidade de ouro, oportunidades de ouro, beleza? Bora que só bora, bora que só bora. Muito, mas muito obrigado mesmo pela sua presença, a gente se esbarra por aqui com toda certeza a qualquer momento. Um beijo, um queijo, valeu demais galera, e não tem jeito, eu fui.